Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito que bem. Hoje é dia 28 de abril, segunda-feira. A Aurora tá aqui, querendo conversar com vocês. Iniciando hoje o vídeo um dia antes do meu aniversário. Amanhã, 29 de abril, faço meus belos 21 aninhos. E, gente, enquanto eu tô dobrando essas roupinhas da Aurora aqui, queria papear com vocês. Eu estava com a ideia de gravar apenas o meu aniversário, mas o meu aniversário, ele começa no dia 28, sempre, sempre, sempre. Eu tenho essa bela forma de pensar, poética, de que o dia 28, ele também é um dia muito importante para mim, porque eu sempre me despedi das minhas idades no dia 28. Para mim sempre foi muito importante pensar o que eu fiz com tal idade e pensar que tal idade nunca mais volta, sabe? Não é só sobre datas de marcos importantes que se comemoram, sabe, geralmente, tipo 15 anos e 18 anos e 25, sabe? Eu sempre tive muito isso de, com os meus tananã, eu vivi bem. Eu fiz coisas no qual eu vou dizer, nossa, estou orgulhosa dos meus 18 anos. Eu vivi bem, eu fiz coisas boas e deu tudo certo na cidade. Então, para mim, o dia 28, ele é essa época de reflexão. E por todos esses anos atrás, o dia 28 para mim sempre foi um dia triste. Um dia que me deixava apreensiva pro dia 29, porque eu sempre pensava que eu não fiz o suficiente, eu não vivi bem o suficiente, porque eu não comecei tal curso ainda, não porque eu não fiz isso ainda, e não porque eu não consegui fazer, eu não tive condição financeira para fazer, não, porque esse ano eu me saí mal em tal coisa. E o dia 29 chegava e eu estava devastada. E esse ano, eu acho que pela primeira vez, eu me encontro numa situação diferente. Eu tive uma ideia de gravar, eu não sei se eu vou conseguir gravar, mas o objetivo seria gravar hoje, porque eu tenho esse negócio da timidez, que inclusive é uma das coisas que no meu dia 28 de todos os anos, sempre, sempre, sempre é um plano que eu tenho nos dias 29 de que este ano eu vou vencer a timidez e eu não venço. Então, será que este seria um dia 28/29 diferente? Mas, fazendo ou não, eu queria pincelar sobre o assunto aqui com vocês no meu YouTube channel, né? Igual eu sempre falo aqui, eu me sinto mais confortável, é um papo mais longo, querendo ou não, as outras plataformas são vídeos mais curtos, e se você faz um maior, lá as pessoas não têm essa paciência, porque a plataforma ensinou elas a quererem um vídeo mais rapidinho. Então, eu me sinto até melhor em falar um pouquinho mais sobre aqui com vocês. E o que mudou de todos esses anos para este, no qual eu me sinto realizada? Eu fiz essa reflexão deste ano não somente no dia 28, ele começou desde janeiro e eu já quero chorar. Falo que eu sou uma manteiga derretida, não é daqueles negócios de meme, não. Eu sou sentimental mesmo. Sentimental demais. Tipo, se você pegar uma pedra na rua e me dar e falar que não, porque eu queria fazer um gesto pra você e não tinha dinheiro, eu vi essa pedrinha aqui na rua, olha só pra você ver. Trouxe pra você, eu vou chorar. Eu vou chorar. E é de verdade mesmo. É de verdade mesmo. Mas a minha reflexão esse ano, ela não começou apenas no dia 28, foi no início do ano, quando virou o ano e eu tive um outro sentimento no meu coração. Eu não tive ansiedade, eu não tive medo, eu não tive tristeza em estar virando o ano, eu tive alegria, eu tive esperança, eu senti coisas boas. E uma coisa que eu percebi durante esses meses, pensando sobre qual sentimento principal e qual me rondava nestes anos em que o dia 28 me deixava tão aflita, para no dia 29 eu passar os meus aniversários em choro. O que
o que que era, o que que aconteceu, sabe? Para eu não querer comemorar 18, eu ficar triste com os meus 17, eu ficar triste com os meus 16, eu achar que a minha vida não era uma vida que valia a pena comemorar, então eu não precisaria ter uma festa de 15 anos, ter uma comemoração de igual de todas as garotas de 15 anos. E por muito tempo pensar que uma festa assim não seria para mim, porque não valeria a pena comemorar minha vida. E essas reflexões de aniversário, por muito tempo, foram um reflexo de uma época em que eu não me amava muito, eu não tinha tanta visão de vida, de futuro. Eu vivia num mar de ansiedade, realmente. E eu falo que é um mar de ansiedade não porque, eu sou ansiosa. Às vezes eu falo aqui que eu sou ansiosa por algumas coisas, mas existe a ansiedade, existe o ser ansioso. Ser ansioso para abrir um trem porque você quer ver uma coisa, o mar de ansiedade que eu falo, ele é um pouco mais profundo que isso. Ele era sobre pensar em o que eu queria ser no futuro e me desesperar por não saber, sendo que hoje em dia eu entendo completamente que não é o mesmo tempo para todos. Não seria todas as pessoas da minha sala que saberia de fato, com toda a certeza no mundo, o que elas iam querer fazer pelo resto da vida. E eu senti essa pressão, mas este não é o ponto, não era só este. Era sobre carreira, sobre estudo, sobre quem era a Giovana e por que tantas mudanças estavam acontecendo comigo. E na minha adolescência, eu já cheguei a falar um pouquinho sobre isso aqui, se eu não me engano, eu tive problemas em muitas áreas da minha vida. Eu, infelizmente, caí em muitas amizades que foram mais para eu aprender, para me dar uma lição, do que para levar para a vida toda. Tive muitos problemas com autoestima e alguns familiares, e que se desenvolveram para problemas maiores, sabe? Um daqueles de sinto que não sou amada nesta área, então eu vou procurar ser amada em outras e cair em várias burradas. Foram várias, gente, foram várias. Dos meus 13 anos aos meus 15 anos, era uma idade tão bobinha, né? Se você pensar dos 13 até os 15, hoje em dia eu vejo e digo uma criança, né? Uma criança, vejo inclusive algumas viverem tão bem e me dá um quentinho tão bom no coração de ver que algumas sim vivem do jeito que elas devem viver. E eu não quero pincelar um pouco sobre o que eu fiz nessas épocas, mas é aquele tipo de criança rebelde, adolescente rebelde, pré-adolescente, enfim, como queira nomear, e fiz muitas coisas, procurando algo que eu, com 20 anos, prestes a me tornar uma mulher de 21 anos, entendi agora. Eu saí procurando a minha vida inteira. E olha que a minha vida acabou de começar, o que é 20 anos? Algo que sempre esteve comigo. Algumas pessoas podem se perguntar, isso que ela tá falando é coisa boba, né? Por que que ela tá enrolando tanto? Mas eu quero que vocês, assim, eu trago minha vida pra vocês e eu quero que vocês realmente conheçam a Giovana. E hoje em dia, sabendo meu propósito maior aqui no YouTube e nessas redes sociais, entendendo realmente o meu propósito, como eu já disse, aqui no YouTube, eu me sinto mais à vontade para falar essas coisas, e nada mais justo de que, se eu mostrar uma parte da minha vida, eu mostrar uma em que eu estou muito orgulhosa de ter chegado. E eu entendi que faz parte do meu propósito. Este canal não é um por acaso na minha vida. Eu acho que eu não senti que eu deveria ter ele e eu deveria mostrar não só a minha rotina, porque eu acho que vai mais do que isso,
mas mostrar que existe um amanhã. E igual eu sempre estou comentando aqui, e é uma coisa que eu repito, e que para mim, se eu pudesse apertar um botão de voltar no tempo, o meu eu adolescente ia precisar tanto escutar isso, que é, existe um amanhã, e a única coisa que a gente não pode mudar é a morte. É a única coisa. E que os problemas, eles não precisam acabar com você tentando acabar com sua vida. Existem outros meios, outros jeitos. E nesse 20 anos que tenho agora, eu vi o que eu procurava em todos os lugares e meu coração desejava, e nada mais, nada menos era, gente, que o colo do Pai. Deus se mostrou na minha vida depois que eu virei mãe de formas inimagináveis. Ele foi mostrando que ele estava aqui comigo o tempo todo, que ele cuidou de mim tantas vezes que eu não reconheci que era ele, que eu fico até triste de não ter reconhecido ele antes. E esse processo de voltar, né, aos braços dele não foi uma coisa do dia para o outro. Gente, não foi. Começou quando eu comecei a conversar com o Daylon. É uma coisa que vem de muito antes. O Daylon sempre teve conversas sobre o espiritual comigo desde que a gente trocou o nosso primeiro oi. E foi muito importante para mim, porque ele é uma pessoa que gosta de falar bastante sobre, e eu nunca fui de falar bastante sobre as coisas que eu passava, as experiências que eu tive. Digo de sensível mesmo ao mundo espiritual. E eu falei para ele bastante coisa e ele me ensinou tantas outras coisas. E quando a gente começou o nosso relacionamento, uma das primeiras coisas que a gente falou foi que fosse um relacionamento que tivesse nas mãos de Deus. E, gente, olha que eu não estava tão ligada ao meu espiritual e essa decisão foi tão importante. Tantas coisas que aconteceu entre a gente, com a gente, para a gente, que a gente deixava nas mãos dele. E simplesmente acontecia, gente. Não é sobre, igual eu já falei, não é sobre ele ser um gênio da lâmpada. Deus não vai ficar realizando seus desejos. Ele não é Deus por isso. Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega e ele realiza os seus desejos. É sobre deixar os seus planos na mão dele, deixar suas decisões e coisas que você precisa dele. E vamos combinar uma coisa: nós precisamos dele em tudo. E ele realiza do jeito dele, gente. Ele cuidou da gente desde o primeiro momento em que a gente disse: tá nas suas mãos. E esse cuidado, ele continuou até eu ter o meu primeiro aviso da Aurora. O negócio da Aurora, ele é, igual eu falei no meu vídeo de perguntas, se eu não me engano. Ele é uma coisa que, assim, é difícil de outras pessoas acreditarem, porque é difícil até eu explicar. Eu recebi sonhos, eu recebi pessoas vindo me falar questões que eu entreguei diretamente para Deus, perguntas que eu entreguei diretamente para Deus, questões que eu fiquei em dúvida que eu entreguei diretamente para Ele, e outras pessoas vieram me falar. As coisas são inacreditáveis quando acontece, porque você fica assim, como, como que isso está acontecendo? É difícil de entender. E foi entre estas e mais outras situações na qual daria um vídeo inteiro só falando sobre as experiências que eu tive nessa época, gente, que é doideira, é bizarrice. Foi entre outras situações e afins que Dona Aurora foi prometida a vir. E eu tinha um propósito para cumprir e ela fazia parte do meu propósito. E eu ainda tenho uma parte desse propósito para cumprir, mas eu vou esperar acontecer primeiro para vir contar para vocês. Só para deixar avisado que tem mais. Mas
Assim que eu aceitei, gente, foi o propósito mais louco que eu aceitei na minha vida, ser mãe com 19 anos. Eu ganhei ela praticamente com 20. Mas nos dias atuais que a gente vive, foi uma loucura aos olhos de todo mundo, eu acho, eu ter escolhido seguir realmente esse propósito do que o que é esperado de mim. Eu ter, não que não seja certo, vamos por parte. Eu amo quando a gente pode falar sobre as coisas, mas eu não gosto nem um pouco de quando a gente está falando sobre uma coisa e outras pessoas colocam outros pontos nas coisas que a gente está falando. Não digo que as mulheres, meninas e coisas que eu vou futuramente ensinar para a Aurora não devem, nessa idade, estar pensando sobre o que eu vou estar falando, mas é sobre respeitar também e entender que outras vão ir por um outro caminho, porque não é todas que devem seguir este pensamento. Eu fui ensinada há muito tempo e foi esperado de muito tempo que antes de família, marido, casa, qualquer coisa, eu deveria estabelecer Giovana primeiramente. Giovana em todos os pontos possíveis que eu deveria ter. Uma carteira, um carro, uma faculdade já, um curso, ter algo antes de construir algo. E, gente, igual eu falei, não é que eu não apoie e que eu não ache certo que pessoas devem fazer isso, porque é o mais confortável. Mas é sobre pessoas que cursam fora deste plano. E não era o meu plano seguir o que eu segui, mas assim que eu recebi esse propósito de Deus, esse chamado de Deus, e digo que foi dele para mim, a minha vida, os rumos da minha vida melhoraram de 5% que eu tinha na minha vida para 80%. E eu digo 80% porque eu acho que o 100% ainda vai chegar e eu acho que eu ainda tenho muito chão. E 80 ainda é muito alto se você for parar para pensar, mas é porque a vinda da Aurora, ela foi excepcional para mim e para minha família. Eu me tornei outra Giovana. Eu tenho outra mentalidade, eu tenho outra espiritualidade e eu tenho um relacionamento com Deus que, assim, é tudo muito bem traçado, sabe? Eu fico pensando, se eu tivesse só encarado as coisas como coincidência e loucura, e eu não vou fazer isso porque eu não posso fazer isso, sabe? Só eu vou seguir o meu plano ao invés do plano de Deus, eu não sei aonde eu estaria no momento. Gente, que vocês não têm noção como é que andava as coisas. Você quer falar com eles? Pode falar. Fala com eles. É uma benção acordar e ter saúde, ter uma filha saudável, desenvolvendo bem, um marido que, meu Deus, não poderia pedir por um melhor, não teria. E por toda a graça pequenina da água que eu bebo, a cama que eu deito, de entender que tudo isso é bênção de Deus. E é um amor tão grande que não teria como eu me sentir vazia amanhã. Não teria como eu não estar ansiosa pelos meus 22, os meus 23, os meus 24. Não teria como eu me sentir vazia. E isso é importante, eu acho isso muito importante de ser dito. Eu quero que não só seja um vídeo que eu estou recordando e gravando para recordar os meus 21 e mais um vídeo para o canal, mas que seja um vídeo que você clicou, às vezes porque você quis, às vezes porque você ficou com uma pulguinha atrás da orelha para poder ver, e saia pensando sobre esse chamado de Deus na sua vida, sobre as graças que Ele tem separado para você, e que às vezes o que a gente realmente precisa é dar uma pausa nas expectativas que a gente cria para nós em decorrência de outras pessoas, sejam elas quais forem. Às vezes a outra pessoa tá do lado oposto do espelho.
Às vezes somos nós mesmos que colocamos uma grande carga nos nossos ombros. Por não saber o plano, o caminho, o amanhã, por não entender o porquê de celebrar a sua vida. Eu te digo hoje que é porque você é amada, você foi escolhida, você foi escolhido. Nada do que passa na tua vida e nada do que você chora sozinho no seu quarto, nada disso que ninguém do seu convívio sabe, passa despercebido por ele. Ele tá aí. Ele só espera que você permita ele agir realmente na sua vida, que você permita ele te amar por completo e agir na sua vida. Porque é o livre-arbítrio. A gente pode viver negando ele e negando os planos dele, e ele não vai te forçar a seguir o plano dele, o caminho dele, a ver as graças dele, a aceitar o amor dele, fazer maravilhas na sua vida. Mas ele continua sendo um pai. E um pai que é o melhor do filho. Então ele vai estar sempre ali. Sempre ali. Ele é a pessoa que mais sabe dos seus erros e ainda assim te ama. Ele sabe dos seus erros, ele sabe dos seus medos, ele sabe das suas falhas, dos seus fracassos. E ele te chama pelo seu nome. O negócio é, você vai atender? Eu atenderia, assim como eu atendi. E mudanças estão sendo feitas e eu acho que uma das maiores é esse dilema que eu tinha do meu aniversário. Quem me conhece sabe que eu ficava com esse dilema de realmente apenas chorar por estar ficando mais velha, por ter mais um ano de vida. E hoje em dia eu vejo que é mais um ano de bênção. E é isso. Simplesmente terçou. Mostrei pra vocês. Agora de manhã, acordei na paz do Senhor. Eu ia dormir mais. Mas a Aurora quis acordar, tá bom. Bom que eu aproveito mais do meu aniversário. 21, gente. 21. Eu sou apenas um bebê. Tô escutando musiquinha. Aproveitando a minha neneca. A mesma roupinha de ontem, gente. Vocês vão me perdoar que eu coloquei ela. Aquela hora que eu gravei pra vocês ontem, era de tardinha e essa roupa me faz me sentir bem. Coloquei meus acessórios e de tarde eu vou me maquilar. Quero me maquiar, quero me sentir bonitinha hoje. Acendi minha velhinha, minha boa velhinha, fiz a minha oração. Assim, eu não consigo pensar em um jeito diferente de iniciar esse dia sem estar agradecendo muito, muito, muito Deus. E vendo as mensagens de aniversário, eu fico muito feliz com a questão que as pessoas fazem. É bonitinho, é bonitinho. Eu sou a pessoa que gosta mais de dar parabéns e de fazer esse caso do que esperar que as pessoas façam por mim. Mas esse ano tá diferente, eu estou gostando. Achei bom, achei alegre, achei feliz. E é isso, pessoal. Eu tô esperando. Ai, deixa eu falar. Aconteceu uma coisa essa semana muito boa pra minha família. Então hoje eu tenho o Sr. Daylon comigo no meu aniversário. Tô esperando ele chegar. Ele foi resolver umas coisas de adulto no centro. Tô esperando ele chegar pra tomar um café com ele. Mas assim, 8 e tantas já, tô com fome já. Ele saiu 7h30. E aí eu acordei 8. Não acordei 8. Eu acordei depois de 7h30, mas antes de 8. Vamos supor que era uns 10 minutos dele ter saído. E aí, eu estou esperando ele pra gente tomar um café. Hoje eu trabalho normalmente, né? Uma terça-feira. Mas glória a Deus, né? Que isso é possível. É aprender a ver as bênçãos que eu tenho aqui. Eu sei que tantas outras pedem por essa oportunidade. Então, assim, pra mim é uma bênção no meu aniversário eu estar trabalhando. Que eu me lembre, o meu último aniversário eu não estava. Tava com a Teté quase que recém-nascida em abril, né? Um neneco ainda. 2 meses, 3 meses? Abril? Quase fazendo 3 meses? Acho que é isso, né? E sem trabalhar, uma coisa assim, difícil.
No meu penúltimo aniversário eu estava mal acompanhada com pessoas que não queriam o meu bem, assim. Esse ano eu tô muito feliz de que eu sei que aqui na minha casinha eu não chamei ninguém pra vir cá hoje. Não que eu não quero que ninguém venha, mas eu não chamei, porque não tem. Sabe, eu gosto de chamar e conseguir fazer uma recepção, mas eu sei que aqueles que gostarem o suficiente de mim vai passar aqui pra pelo menos me dar um oi. E eu profetizo que desta porta só passa a pessoa que quer meu bem. Meu Deus, eu tô cansada já de pessoas que só querem meu mal. Gente, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. É que essas histórias eu ainda não trouxe pra cá. Mas quem sabe um dia, se alguém me pedir. Se ele me pedir, eu não vou trazer, não. É muita história. Mas enfim, só pra dar pinceladas. E aí, essa é a minha manhã, gente. Acordei, tô escutando minha musiquinha, passando um tempinho com a Aurora. Ela tá aqui fazendo uma bagunça. Esperando o meu grande querido chegar pra tomar um café. Aí ontem ele fez janta pra gente até almoço hoje. Então, na hora do almoço vai ser bem rapidinho pra comer. E aí eu já volto a trabalhar. E aí depois que eu terminar meu segundo turno de trabalho hoje, eu vou tomar meu bom banho, devo colocar a mesma roupinha, porque igual eu falei, eu me sinto bem com essa roupinha aqui. Eu já falei sobre essa blusa. Eu já falei sobre essa blusa, agora eu tenho os meus acessórios favoritos da vida. E eu preciso maquiar, eu vou maquiar de tarde, porque eu acho que se eu passar o dia maquiada, chega de noite, a maquiagem já não vai estar muito boa. E eu quero ficar maquiada para a noite. Mas é isso, estou muito feliz e estou com fome. Daylon, cadê você? Gente, deixa eu falar pra vocês. Tava bem ontem, né? Morrendo de sono, vendo um videozinho lá no quarto, quase dormindo. Aí quando eu olho pra porta, eu escutei um barulho de pegada lá fora, das folhas. O meu coqueiro tá muito grande. Coqueiro? Palmeira? Ah, minha árvorezinha ali de frente do meu quarto tá muito grande, as folhas. Aí eu só escutei uns das folhas. Aí eu fui ver, eu dei um soco com uma velhinha acesa e uma rosa, pegou com um pano pra não machucar minha mão. E cantando parabéns pra mim meia-noite e ponto. Ô, gente. Ai, muito bom, viu? Muito bom. Tô feliz. Que diferença. Que diferença tá no meu aniversário tão feliz assim. Chorei já com os meus parabéns, né? Eu tenho que pontuar isso. Chorei já. O negócio é que eu choro muito, né? Acho que as pessoas podem achar que às vezes é meio forçado, meio forçação de barra. Mas assim, eu não consigo não chorar. Eu tento não chorar, mas eu choro. Eu choro. Eu estou gravando pra vocês o meu aniversário, mas estou editando o último que deve ter saído pra vocês já, do aniversário da minha prima. Eu tô custando editar, porque cada hora que eu entro lá pra editar é um choro diferente. Manteiga derretida. Literalmente, faz parte da Giovana. Se a Giovana não chorou. Mas é isso, gente. Esperar meu grande querido chegar pra gente tomar um café. E é isso, eu vou mostrando pra vocês o restante do meu belo dia. Muitas das vezes quando eu falo que quando eu tô trabalhando eu não consigo gravar porque eu tenho que trabalhar e cuidar da Aurora, é sobre isso aqui. E ela tá bem confortável aqui, mas a mãe está desse jeito, um pé na parede, um joelho na outra parede e só ninando, filho. Ninando, e ela vai mimir, né, Aurora? Fala aqui pro pessoal que você tá nervosa, você não quer brincar enquanto a mamãe trabalha. Ainda estou esperando o Daylon chegar. Mas estou aqui, já no meu work. Ela pediu pra dormir bem na hora que eu comecei a trabalhar. E assim, eu nunca sei quanto tempo que ela vai demorar pra dormir. Então assim, eu nunca sei se vai demorar demais. Então eu não posso arriscar bem no início do meu horário ir lá pro quarto fazer ela dormir. Tanto que ela tá aqui até agora. Mas ó, tá bem aninhada, bem aninhada. É isso, gente. Eu vou trazer pra vocês um dia ainda gravando esses momentos que eu trabalho. Só não tem como eu gravar muito bem, porque metade do meu trabalho é aqui no celular, né? Que eu tenho Instagram. No computador eu tenho WhatsApp.
Mas é isso, pessoal. É isso. Né, Neneca? Diretamente do meu quarto. Gente, o Dylan chegou. Almoçamos. Deixa eu tentar lembrar a ordem dos fatores. Ele chegou, ainda era de manhã, a gente tomou um café junto, que eu falei que eu tava esperando ele pra gente tomar. Aí assim que a gente acabou de tomar o nosso café, eu fui trabalhar. E aí, como eu comecei um pouco mais tarde, os meus planos que eu tinha pra hoje de horários mudaram um pouquinho. Eu ia fazer 2 horas de manhã pra fazer uma de tarde e uma quando tivesse anoitecendo, né? Em vez de fazer minhas 2 horas de noite, porque de noite eu vou receber visitas, né? De aniversário e tal. Aí, como eu comecei mais tarde, eu fiz 1h20, se eu não me engano, de manhã. E depois de fazer meu horário, assim que eu acabei, eu já fui almoçar, que já tinha dado o horário de almoçar. Almocei, vimos um videozinho no YouTube pra almoçar. Ficamos morgadinhos um bocado no sofá. A Aurora tava fazendo uma bagunça danada na sala, brincando. Aí a gente deixou a televisão sem nada, porque quando ela tá assim brincando, a gente prefere não deixar nada passando na televisão, porque por mais que seja nosso, ela fica parando e olhando e acaba desviando o foco dela. Então cada um ficou um pouquinho no seu telefone. Eu fui responder as minhas mensagens de aniversário, repostar as coisas que postaram pra mim. E aí, logo depois desse pequeno descanso, fui trabalhar. Aí agora de tarde eu fiz 2 horas. Ficou apenas uma pra fazer. Assim, mais ou menos, né? Como eu fiz 20 minutos mais cedo, dá pra eu descansar 20 minutos depois. Mas vamos ver como é que vai ser. Aí a Aurora dormiu. Bem agora no finalzinho que eu tava finalizando minhas 2 horas, ela dormiu. Daí não deu um banho nela. Ela tá numa... Um aninho, ele é engraçado, gente. Ela tá passando por diversas mudançazinhas. Então, assim, eu vou colocar aqui a birra. Ela está aprendendo a fazer birra. Então, se ela quer muito uma coisa, ela não só chora, ela grita. E aí ela aprendeu que ela grita de um jeito. E aí agora ela tá testando esses gritos. Ela faz assim, ah! Só que de uma maneira bem estridente e alta. Então, assim, ela tá passando por um processo de mudança, sabe? Que requer muita paciência e requer muito de nós. Mas vai passar, isso é bom pro desenvolvimento dela. Eu já sabia que ia acontecer. Só que saber que vai acontecer e passar por isso é diferente. É diferente. Eu estou rezando pra não tá um ventinho aí no som. Se tiver, vocês já vão perdoando. Que tá ventando um pouquinho. E eu ia colocar meu microfone, mas eu precisava carregar meu telefone. E se eu não gravasse pra vocês agora, não ia gravar depois. Deu oi? Salve. Oi. Salve. E aí, ela dormiu no finalzinho do meu horário. Ela acordou. Ela acordou? Deve. Ela tinha dormido. Aí eu vim descansar. Aí não deu nem 2 minutinhos de eu deitada. Passou um carro aqui na rua vendendo pamonha. Pois bem que o Dylan estava doido para comer pamonha. Compramos pamonha. Compramos mingau de milho verde, gente. Isso é top. Tem um trem que eu gosto, é mingau de milho verde, ó. Totalmente já comido. Esse trem é bom. Agora eu vou ver Arsenal e Paris Saint-Germain. E eu vou ver um bom vídeo, aproveitar essa tardezinha. Estou muito feliz que eu estou podendo passar com ele. E agora eu vou tomar um café. Ele trouxe pra nós biscoitinho, bolachinha, café, bolo. É isso, vou tomar meu bom café. Último horário do dia. Estamos por aqui. Achei os mesmos acessórios, já tomei banho. Meu colar. O ruim desse colar, gente, é que ele embaralha muito. Embaralha demais. Mas continuei com os acessórios, deixei o cabelinho solto. Estou com o mesmo short saia.
confortável. E coloquei minha blusinha amarela que eu tanto amo. E agora eu comecei 5 e pouca, agora são 6h14, eu vou até 6h30. E aí 6h30 começa a chegar as pessoas aqui, então vai dar tempo certinho. Eu só não fiz maquiagem, não sei se eu vou fazer, pra eu falar a verdade pra vocês, porque eu tenho que tirar meu esmalte. E eu tô, nossa, eu tô numa alma cansada hoje, eu tô no mood cansado, então acho que não vai rolar a maquiagem, mas tá bom. Tô me sentindo bonitinha já com meus acessórios e tudo mais. E ainda recuperando do meu olho, então não sei se passar maquiagem seria uma boa. Mas é isso. Que dia mais bom que foi esse dia 29, gente. Vim encerrar o vídeo pra vocês. Aconteceu aquele famoso caso de eu viver demais e gravar de menos, ainda mais que tinha familiar aqui, amigo, que eu sei que não gosta de aparecer assim, então assim, é importante respeitar, igual eu já falei, né? Mas, gente, foi muito bom. Eu gravei pra vocês, né? Eu finalizando meu horário da noite, que eu fiz um pouco mais cedo. E logo depois disso eu fui tirar meu esmalte, aí eu fui arrumar algumas coisas da casa que tinha pra arrumar ainda, enfim, arrumar. E aí eu fazendo isso já começou a chegar, chegou acho que, não vou lembrar as ordens não, mas eu acho que foi minha amiga primeiro e depois chegou os meus outros amigos e por último minha mãe, meu irmão e a minha irmã. Enfim, estava aqui os mais íntimos que podia vir, eu sei que teve alguns que não pôde vir por trabalho, distância, enfim. Mas foi muito bom. A gente comeu um bolinho que minha mãe e meu irmão trouxe. Fiquei conversando aqui com eles pela noite, mas nada muito demorado, porque terça-feira, né? Todo mundo trabalha na quarta. Mas foi muito bom conseguir orar, né? Pela minha vida nessa terça-feira e foi muito bom, gente. Eu deixei pra vocês aí alguns takes, porque eu sabia que pelo menos o chocolate ia restar pra eu contar pra vocês. Eu ganhei alguns presentes. Ai, gente, eu amei. Eu gosto de ser vista, né? É tão bom receber carinho. E esse aniversário, ele realmente foi muito diferente. Ele foi uma outra vibe. Tô muito feliz de ter 21 anos e tô muito animada para tudo que eu vou conquistar com 21, 22, enfim. Tenho muita esperança agora pra vida e pra tudo. E muita fé, né? A fé vem em primeiro lugar, trazendo esperança, trazendo paz e uma visão de futuro totalmente diferente. Tô muito feliz. E mais feliz ainda que eu tenho 21 e tem esse canal aqui, sabe? Que foi um sonho da Giovana de 20, da de 19, 18. Então, assim, alguma coisa boa eu estou fazendo. E alguns medos eu estou quebrando. Então, estou bastante feliz com isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi tão rapidinho. Foi um aniversário bem meio de semana mesmo. No final de semana eu não cheguei a fazer nada pro meu aniversário. A gente tá em épocas corridas e com o econômico mais controlado. Mas ano que vem, quem sabe, né? Dá pra eu comemorar assim, do jeito que se deve comemorar. Mas esteve bom já o dia que eu tive. Foi uma terça-feira abençoada demais. Eu mostrei pra vocês os presentes. Eu ganhei uma sacola de chocolate, sim. Me salvou, porque eu estava querendo chocolate semana inteira. Ganhei 2 paletazinhas
de pessoas diferentes. Minha amiga me deu uma paleta de sombras e um gloss, que eu já tava doida com esse gloss. Só que ao invés de comprar o que eu tava doida, eu comprei aquele lá marronzinho, né? Já tem uma diferença e agora eu tenho o marrom e o outro gloss. Aí a minha irmã também me deu uma paletazinha com cor diferente. Uma paleta foi de cor brilhante e a outra é uma paleta com várias coisinhas. Mas quando eu estiver maquiando aqui durante os vlogs, eu mostro ela direitinho pra vocês. Mas eu amei. Minha mãe me deu um negócio que eu tava querendo há muito tempo. Eu falei que eu queria isso que ela me deu, só por falar mesmo, sabe? Às vezes eu conto pra ela uns trem que eu vou comprar, uns trem que eu tô querendo. Enfim, conversar, né? E aí ela veio e me deu, gente. Ela me deu uma vela de Nossa Senhora. Ai, é um trem tão simples, né? Mas pra mim significou muito. Tá ali já bem acendida já, tô acendendo nas horas necessárias. E ela me deu bem na hora que as minhas velas acabaram. Então, assim, eu tô muito feliz, porque eu tava doida realmente pra comprar essa vela. E depois eu ganhei a imagem da Sagrada Família. Gente, olha que linda! Muito bonitinha! Falta abençoar, eu tô muito feliz, gente, de ter. Porque a gente tem uma. Porque a história da nossa é a seguinte: ela não é nossa. Então, assim, a qualquer dia ela pode ir pra casa de outra família, de outro casal. Ela faz parte da igreja, do SCC, pra ser mais exata. Aí agora eu tenho uma linda, eu amei. Gente, tô amando. Fui muito abençoada nesse aniversário. Eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz de vocês aqui. Nós somos 58 já aqui. Eu acho que 58 é muita pessoa. 58 é muita pessoa. É gostoso o início. Ele é apreensivo e dá um pouco de ansiedade pra saber se as coisas vão dar certo, se eu vou continuar tendo vocês aqui comigo e se outras pessoas vão acreditar no meu propósito e estar aqui comigo, mas Deus é Deus, né, pessoal? E se eu tô aqui por um motivo, creio eu que esse motivo eu vou cumprir. É isso, gente. Agradecer vocês de estar aqui comigo. Foi um ótimo aniversário e eu tô em êxtase até hoje de ter sido um ano totalmente diferente. E realmente uma Giovana totalmente diferente. E que bom que vocês podem estar acompanhando essa Giovana. É uma dádiva. E é isso, gente. O último vídeo que eu postei foi do aniversário da minha prima. Vocês já viram? Foi legal, tá legal. Não é um vídeo muito grande. Tá legal, vai lá. Não esqueça de curtir. Você viu? Você deixou um like? Deixa um like lá, deixa um like aqui. Me conta nos comentários qual que é o sentimento que vocês têm no aniversário. Será que só foi eu que tinha esse problema de chegar ao aniversário e se sentir vazia? Eu espero que não aconteça com muitas pessoas, mas se acontecer com você, eu espero que esse vídeo tenha feito diferença na sua vida. Assim como eu espero que todos os meus vídeos façam 1% de diferença na vida de vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo. Bye!